O Visão Trabalhista Entrevista está no ar. Hoje para falar sobre a luta contra o preconceito dirigido às lésbicas, gays, transexuais e travestis. A conscientização sobre os direitos e a luta para vencer o preconceito de gênero são urgentes. Ainda mais quando chegam a cada dia notícias como a do estudante da Universidade Federal do Rio, Diego Machado, o atentado na casa de shows Pulse, em Orlando, nos Estados Unidos. Esses são alguns exemplos mais recentes que chamam a atenção da opinião pública e faz a discussão vir à tona. Mas e a violência na forma de xingamentos, de menosprezo? A gente tem que entender o que são essas violências. E sobre tudo isso, a gente conversa agora com o Alan Santos, da Juventude Socialista do PDT de Osasco, e o Igor Gonçalves, da União da Juventude Socialista de Osasco. Gente, obrigada por vocês estarem aqui com a gente, para a gente fazer esse papo justamente para problematizar essa ideia dessa cultura do ódio, dessa cultura da violência, por besteira. Eu acho que se eu posso resumir isso, mas com certeza a explicação é de vocês, para mim é uma grande besteira. E eu já queria que vocês contassem para a gente o que vocês sentem quando vocês sabem desse tipo de agressão, mais uma, que às vezes ganha o noticiário por ter uma proporção tão chocante. Como foi a da Pulse em Orlando, Igor? Boa tarde, Cris. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que o primeiro sentimento, né, que eu sinto quando eu vejo um caso de LGBTfobia, né, de violência contra qualquer pessoa que seja, é uma forma de vergonha, às vezes, por saber que pessoas agem dessa forma e defendem isso, né? Eu acho que qualquer pessoa que tenha compromisso em respeito, né, em respeitar aquele que seja diferente em relação à orientação sexual, raça ou classe social, para mim isso é falta de conhecimento, né? Falta de um pensamento crítico. E eu acho que é isso que hoje falta. As pessoas elas não sabem a que ponto a gente chegou, né, nessa questão da intolerância, do ódio. Então... E para você, Alan? Olha, é triste saber que pessoas ainda, nos tempos de hoje, os tempos que as pessoas julgam ser tão modernos, né, e apanhar por ser diferente, né, e morrer por não ser igual aos demais. É muito triste. Eu mesmo penso, nossa, amanhã pode ser comigo. Porque eu não tenho problema de ser gay, não escondo isso de ninguém, nunca escondi. Já sofri muita violência psicológica na escola, por não ser aceito, por ser diferente dos outros. E é muito triste. Quando eu vejo uma notícia dessa, me sinto de mãos atadas mesmo. É triste. Você já entrou na próxima pergunta que eu ia fazer, dessa questão do quão presente na realidade, na nossa realidade, está essa questão do ódio, das práticas. Isso é presente, não é um caso isolado? Sim, não é. É presente, dia a dia a gente vê isso, e principalmente quando você começa a sua vida social, né, na escola. Ser gay, como muitos falam, a opção, ele escolheu. Eu não julgo assim, eu falo sem medo de errar, que é uma condição. As pessoas elas são o que são, desde sempre, está na essência do ser humano. E por isso que é importante, eu estava conversando com o Igor, o debate nas escolas, o debate de gênero, essa consciência de que as pessoas elas não são iguais, nós somos diferentes uns dos outros e a gente sofre na escola porque as crianças são cruéis porque são ensinadas. Reproduz o que vê em casa, né? O pai fala, olha, isso não é normal. O gay, o traveco, como os pais, né? Os machistas, os homens machistas falam, e até as mães. O traveco não é normal. E quando eles se deparam na escola com um amiguinho afeminado, eles não aceitam e judiam mesmo, entendeu? Igor, você lidera uma entidade que justamente vai trabalhar, entre outros assuntos, né, com os estudantes e provavelmente com essa questão. Como que é para você?
Bom, eu sou presidente da União de Estudantes de Osasco e acho que o que chama mais atenção é que é muito recente, né, essa participação dos LGBTs na política, né? Então, eu, enquanto representante do movimento social, eu vejo isso, que, infelizmente, na escola a gente passa a sofrer mais preconceito ainda, devido à nossa orientação. E eu acho que, assim, o principal problema é a falta de espaço para discutir, né? A gente encontra uma intolerância muito grande, né? Não só por parte dos alunos, mas por parte da direção das escolas, que são autoritárias e conservadoras. E eu acho que o significado disso é o que a gente encontra, né? Muitos estudantes são vítimas diariamente de violência, desde as lésbicas até os gays. Boa parte deles tem que sair da escola. A taxa de evasão escolar dentro da comunidade LGBT jovem é muito grande. E eu acho que fica um desafio para que a gente combata isso, né? Hoje o movimento estudantil ele tenta, de todas as formas, trazer esse debate através do Grêmio Estudantil, através de diálogos constantes com a direção da escola, mas nem sempre é possível. Porque as escolas se fecham. Sim. Enquanto direção. Eu mesmo já passei por diversos problemas na minha escola, né? Eu concluí o ensino médio já, mas uma vez eu fui vítima de violência e quando eu questionei a diretora se ela iria tomar alguma atitude, ela disse que não era uma responsabilidade da escola, que os pais deveriam ensinar. E a partir do momento que a escola não se diz responsável, quem vai ser a pessoa que vai poder me ajudar no momento desse, né? Sim, a gente sim. fica perdido. Agora, uma curiosidade, assim, porque a gente tem a discriminação em relação ao público LGBT, a gente tem em relação à mulher, a gente tem em relação ao negro. O que diferencia e o que une nessas discriminações? Pode falar, Alan. Olha, o que diferencia? Diferencia que, assim, nós, gays, negros, eu vou englobar mais, nordestinos, as próprias mulheres, nós somos minorias. E isso, são minorias e isso é cultural. O homem branco, cisgênero, heterossexual, ele que é o dominador do pedaço, ele que comanda tudo, entendeu? Ele é o cabeça. Então, essas minorias acabam sofrendo uma repressão mesmo, uma exclusão. E, assim, principalmente gays, negros, o que é mais diferente é o que mais sofre. Eu vejo assim. E para você? Bom, eu acho que passa na forma como a sociedade é organizada, né? A gente vive num sistema capitalista, patriarcal, onde o homem branco, hétero, né, que seja um empresário que tenha condições financeiras, é sempre o que vai ditar as regras. Então, a mulher, o negro e o LGBT, eles sofrem porque eles são marginalizados, inclusive. A gente pode ver isso quando a gente tenta discutir gênero nas escolas, que é nada mais, nada menos do que falar da violência contra a mulher também, e as pessoas não querem aceitar esse debate, não querem permitir entender que existe uma violência, e uma violência dada pelo simples fato de você ter uma orientação sexual diferente ou uma identidade de gênero. Então, eu vejo isso. Eu acho que isso se manifesta nesse fato de que o homem branco, muitas vezes, não tem essa preocupação, porque ele não sofre com esse mesmo preconceito, certo? Eu acho que todos sofremos, certo? Uhum. Mas, assim, o LGBT, o negro e a mulher, eles sofrem muito mais. E certamente a gente vai dar continuidade nessa questão desses preconceitos e da luta, né, que o movimento LGBT, o movimento de mulheres, todos fazemos para combater essa ideia pronta. Fica com a gente e a gente já volta. Estamos de volta com Visão Trabalhista Entrevista e hoje o nosso assunto é a luta contra o preconceito, contra os crimes de ódio à população LGBT. E aí a gente tem alguns dados que são alarmantes. O Grupo Gay da Bahia é pioneiro no levantamento dessas informações, que mostram que em 2015 houve 315 mortes por crime de ódio. Isso dá uma morte a cada 27 horas. E nesse ano já ocorreram 165 mortes. Ao mesmo tempo, São Paulo é o estado que lidera
essa situação, uma liderança que a gente não faria nem um pouco de questão de ter, né? Isso demonstra o preconceito histórico, isso demonstra uma ignorância, falta de debate. O que está por trás de tudo isso? É meramente a ignorância, Alan? É a ignorância, é a falta de debate também, do debate do tema nas escolas, né? O conhecimento das pessoas, das famílias, terem conhecimento do caso e passar isso para os seus filhos, que não é o fim do mundo, sabe? Eu tenho visto em redes sociais pessoas que eu conheço, amigos meus, colocar foto de 2 rapazes e falar isso é o fim do mundo. E eu acho isso um absurdo. Eu acho que o fim do mundo, para mim, são as crianças na África que passam fome, que estão morrendo por conta da pobreza extrema. Isso é o fim do mundo. Enquanto as pessoas estão preocupadas com amor. Porque é amor, gente. Livre direito de amar. O direito Julgar, de amar, né? o julgar. Então, assim, e tem a questão também política. A gente enfrenta um retrocesso, a gente enfrenta uma barreira nós temos líderes de mente fechada que não faz com que essa política de diversidade avance. Isso é um problema que eu acho que tem que ser mudado. E para você, Igor? Eu concordo, né, com o que o Alan diz. Eu acho que o primeiro fato que a gente encontra essa violência, esse preconceito, é o simples fato de que não existe representação, né, da comunidade LGBT na política. A gente percebe que é muito recente as políticas públicas que estão sendo realizadas no sentido de reafirmar o posicionamento de combate, né, à LGBTfobia. A gente entende também que existem diversos países que se manifestam de outras maneiras, né? O Brasil, ele é um país que tenta combater, de fato, a LGBTfobia, né? Na medida do possível. Eu acho que ainda a gente precisa avançar muito nessa pauta. Eu acho que a sociedade está se propondo a debater diversidade sexual recentemente, né? Apesar do movimento ter garantido cada dia mais visibilidade, a gente ainda encontra os meios de comunicação que pouco dialogam sobre essa pauta. Hoje, por exemplo, a gente está aqui num programa, né, que é muito importante para que a população que está nos assistindo possa levar esse debate adiante, mas é isso, acho que tudo que a gente não discute, tudo que a gente não fala abertamente com a sociedade, cria esse preconceito, cria essa noção, falta de conhecimento, né, sobre o diferente. Então, no estado de São Paulo, infelizmente, isso acontece. Eu acho que é um absurdo, porque o estado de São Paulo, inclusive, é o estado mais rico do nosso país, né, um estado que tem uma série de diversidades pautando aí a questão LGBT. Então a gente tem um estado onde a população LGBT ela participa diariamente da construção da cidade, certo? Trabalhadores do país, né? Trabalhadores que tentam todos os dias mudar a forma do pensar das pessoas. Então eu vejo que isso, inclusive, é mais uma das nossas dificuldades, que é trazer essa discussão para a sociedade. A sociedade, hoje em dia, ela ainda continua sendo conservadora e não debate as opressões. Poderia ajudar nesse debate se a discussão sobre gênero passasse nas câmaras? Com certeza. Para que fosse aplicada na educação? Com certeza, Cris. Recentemente, a gente conquistou, na aprovação do Plano Nacional de Educação, que houvesse, né, o debate de gênero e diversidade sexual nas escolas, que seria mais uma forma, uma ferramenta de discutir isso, né, na escola. A gente acha que a única forma que a gente tem de construir uma sociedade emancipada, que não tenha visão preconceituosa sobre ninguém, é trazer isso, né, para o debate. O que acontece, como você disse, as câmaras municipais, muitas vezes elas manifestam a realidade da sociedade. Hoje a gente encontra o Congresso mais conservador, né, desde a década de 60, desde o regime militar. Então eu acho que isso é mais uma representação de que a comunidade LGBT num todo precisa lutar para garantir seus direitos. A gente não vai mesmo ser representado por esses que aí estão. Recentemente a gente sofreu um golpe, né, onde o Michel Temer assumiu a presidência da República, e o primeiro passo que ele deu foi cortar programas que já vinham sendo realizados nesse sentido, né? E ele compôs um governo que é
né, majoritariamente branco, hétero, homens, não tem nenhum negro, nenhuma mulher. Então, acho que é isso. A gente vive um momento de retrocesso no nosso país. Então, para nós LGBTs, o caminho é a luta, né? É cada dia mais estar nas ruas reivindicando direitos que são nossos por lei, inclusive. A Constituição garante isso. Agora, o Alan, no primeiro bloco, tocou numa questão que também tem a ver com o desconhecimento. Essa ideia de que é uma opção, né? E muitos que falam que a discussão de gênero não é necessária, dizem que não é necessária porque ela vai incentivar o meu filho ou a minha filha a virar gay ou virar lésbica, isso usando as palavras mais suaves, porque vocês certamente sabem o que eu estou querendo dizer. Alan, você acha que incentiva? Não. Eu não tive incentivo de nenhuma parte. Nunca tive dúvida da minha sexualidade. Sempre fui homossexual, gay. E não tive... Minha mãe, meu pai... Era uma família tradicional. Família tradicional brasileira, né? E, assim, isso é uma loucura, sabe? Eu acho um absurdo falar assim que é opção. É uma forma de... eles usam isso, é uma forma de falar assim, ele quer ser assim. Sabe, esses conservadores, mas não é. É uma condição mesmo, a gente é assim. E para você, Igor? Bom, eu também, né, desde que eu me identifico quanto pessoa, eu sou gay, assumido, me sinto muito bem como sou, né? Apesar da gente não escolher, eu me sinto muito bem mesmo como eu sou, eu acho que não poderia ser diferente. Eu também. Porque foi, inclusive, reconhecendo a minha orientação sexual que eu passei a ter uma visão mais ampla sobre muitas coisas, né? Eu acho que quando a gente passa a combater os preconceitos e assumir a nossa, como nós somos, a gente passa a ter uma visão muito mais ampla, né, e real sobre o mundo. Eu acho que quando dizem que é uma opção, no sentido de colocar como se você fosse o culpado de tudo, no sentido de dizer que não existe responsabilidade nenhuma da sociedade, do poder público, porque você escolheu ser assim. E aí é aquele momento em que muitos jovens estão agora, neste exato momento, se suicidando, né, se sentindo totalmente tristes, passando por depressão, porque eles não encontram apoio de ninguém. Então, eu vejo que dizer que é uma opção é dizer que o Estado, no caso, a sociedade, não tem, de fato, nenhuma responsabilidade enquanto isso. E é um absurdo, né? Porque a gente precisa pensar que todo mundo tem direito à sua livre orientação sexual, ao seu direito de amar e ao seu direito de existir, né? E se a gente for um pouco mais além nessa discussão, além na história, né? O que é também a luta pela liberdade da mulher, a história da queima dos sutiãs, não é uma loucura. É simplesmente um símbolo da liberdade que a gente tem que ter para ser, né? Sim. E aí a gente vai dar continuidade nesse assunto no próximo bloco. Fica com a gente. Estamos de volta com Visão Trabalhista em Entrevista para o nosso último bloco desse papo que está muito interessante e muito necessário para a gente acabar de vez com essa ideia de preconceito em relação ao público LGBT, em relação à mulher, em relação ao negro, porque justamente a gente tem que lidar com a realidade, né? E a gente estava aqui falando de toda essa questão, se é opção, se não é opção, do conflito, mas tem um lado que é muito necessário, que é justamente a questão da luta. E São Paulo tem uma das maiores paradas de orgulho LGBT do mundo. E que chama a atenção, muitas vezes, enquanto comércio. Mas o que representa é essa parada e, ao mesmo tempo, a organização do movimento? Igor. Bom, eu acho que a representação da parada gay, né, da luta dos LGBTs no mundo todo, ela surge na década de 80, né, por volta da década de 80, como uma necessidade dos LGBTs de se colocarem na sociedade enquanto discussão, né, essa questão. Por exemplo, no início, quando se discutia a questão LGBT, falava-se que era uma doença ser gay, né?
Sim. Inclusive, durante muito tempo, alguns defendiam abertamente a cura gay. Então, eu acho que foi através da luta LGBT que a gente passou a ser reconhecido enquanto pessoa, enquanto ser humano. Eu acho que sim, a gente precisa avançar muito ainda. Eu acho que os direitos que nós conquistamos com muita luta, eles precisam ser garantidos, mas ampliados. E, assim, a única forma que a gente encontra realmente de garantir a manutenção desses direitos é a luta. A gente sabe que o mundo só mudou e vem mudando com a luta das pessoas, desde as mulheres que se rebelaram por não ter o direito ao voto, e hoje elas têm direito ao voto, estão ampliando a sua participação na política. Acontece da mesma forma com os LGBTs. Então, a gente só através das manifestações, de participação da política, que a gente vai conseguir mudar todas essas dificuldades que a gente encontra no dia a dia, né? Porque hoje o LGBT ele está afastado do mercado de trabalho, ele está afastado do ambiente escolar, e com isso ele não passa a ter uma representatividade enquanto os demais, né, os héteros da sociedade, os homens, né, na sociedade, brancos. Engajamento é fundamental para Exato. você. Eu acho que a parada gay, ela é importante, sim. Eu vejo alguns gays falando que virou festa, virou bagunça. Eu entendo, mas é um espaço de protesto e de grande visibilidade. A gente não pode se deixar contaminar e não ir, e ignorar. Eu digo a diversidade. E todos que se têm essa coisa com a causa, né, que luta pela causa, que simpatiza com a causa. Eu acredito que a gente tem que ir, sim, tem que se colocar, tem que levantar a bandeira, tem que gritar por liberdade, por mais direitos. A gente não tem que se anular. Então, tem que ir na parada gay, sim, sabe, Cris? É a hora de se mostrar. E quais são os outros espaços de organização? A escola o trabalho o partido você é ligado a um partido que tem um movimento. Como que a pessoa que, de repente, acha, eu não estou sozinho. Sim. Como que ela pode fazer? Hoje eu faço parte de um partido democrático, que é o PDT, que abre espaço para discussão, e eu me sinto muito bem, porque eu posso falar, eu posso colocar as minhas ideias, e eu me sinto acolhido, e eu não me sinto só nessa. E as pessoas que estão ali dentro sabem e respeitam a pauta, né? Eu acho que as pessoas elas precisam procurar, sim. Elas precisam procurar apoio, porque ninguém faz revolução sozinho. Sozinho, a gente, quanto diversidade, não vai conseguir fazer nada. Então, é a hora mesmo de procurar movimentos e se manifestar. Os gays, as lésbicas, as transexuais, as travestis, precisam, sim, de estar aliadas a movimentos sociais que defendem a causa. E na UEL, como que se dá essa discussão? Bom, hoje o movimento estudantil ele tem tido prioridade em debater, né, a diversidade sexual e a LGBTfobia, né? Porque a gente acredita que durante muito tempo o debate ele era silenciado, né, até mesmo pelo poder público. Então hoje nós do movimento estudantil nos organizamos, inclusive de forma política, né? A gente tem apoiado partidos e governadores que têm um compromisso, né, com a população LGBT. E a gente sabe também que eu sou filiado ao Partido Comunista do Brasil, mas eu vejo que nenhum grupo político tem formas de transformar, né, a realidade dessa população, se não for lutando por uma melhoria da vida dos trabalhadores, né, no geral. Eu acho que as condições do LGBT, ela se passa por uma educação pública de qualidade, por um serviço de saúde público de qualidade, por mais vagas de oportunidade no trabalho, porque hoje, por exemplo, as trans, né, os travestis, transexuais, eles sofrem com a invisibilidade dentro do mercado de trabalho, então eles têm que se prostituir muitas vezes. Então eu acho que para um partido ou um movimento social, a principal bandeira e compromisso precisa ser com os trabalhadores, com toda a população, em garantir uma educação pública de qualidade e, através disso, transformar a sociedade. Enquanto um todo, não pensando em parcelas, porque senão a gente também discrimina e a gente não constrói algo novo, né? E, assim, na minha perspectiva, esse algo novo ele já está nascendo, né, entre a gente, porque a própria possibilidade da gente discutir, a própria possibilidade da nossa geração, eu sou um pouquinho mais velha que vocês, mas da nossa geração olhar
para a questão e não ter aquele receio que muitas vezes as pessoas tinham uma geração atrás, né? De que não, é doença, de que não vou conviver, não vai pegar bem para mim. Vocês têm essa impressão? Sim, eu tenho. Eu até agradeço, Cris, pelo convite, pela oportunidade. Você é uma pessoa, foi assertiva, principalmente nesse momento de tanta LGBTfobia que a gente vem passando. Mas eu acredito, sim, que hoje nós temos veículos que nós podemos expressar a nossa indignação e a evolução do movimento, né? Eu acredito que o movimento ele está sendo respeitado, sim, ele está sendo ouvido. E é isso. Os movimentos eles estão evoluindo. E para você? Bom, a luta não é fácil, né? A gente sempre acorda cedo, todos os dias, vamos às ruas, né? Ocupamos os espaços de democracia para ter voz ativa e dizer que a gente está insatisfeito ainda, né? A gente conquistou algumas questões que são importantes, mas a gente precisa avançar ainda mais. Eu acredito que a luta dos LGBTs é uma luta de toda a sociedade. Enquanto a gente não conseguir superar esse sistema patriarcado, onde o homem branco, hétero, que tem condições sociais maiores, né, que é de uma classe mais favorecida, possui diversas oportunidades, regalias, né, enquanto nós, LGBTs, mulheres e negros, temos que lutar para garantir isso. Então, eu acho que a opressão contra as mulheres, os negros e LGBTs, ela vai permanecer enquanto a gente não viver numa sociedade justa e igualitária, onde todos e todas tenham as mesmas oportunidades, os mesmos direitos garantidos. Enquanto isso, a gente vai lutar, né, de todas as formas que pudermos, para garantir mudanças efetivas né, imediatamente. Mas na minha opinião, enquanto Igor Gonçalves, militante da União da Juventude Socialista, a gente não vai superar essas opressões enquanto a gente não transformar a sociedade e o sistema econômico, né, garantindo uma sociedade justa e igualitária para todos. Gente, infelizmente a gente está chegando no final, mas certamente eu acho que é essa mensagem que chega. A mudança a gente faz agora, a gente faz nas nossas relações pessoais, a gente faz no todo da sociedade. E certamente essa é uma discussão muito presente, tanto para os sindicatos metalúrgicos, quanto para o movimento dos trabalhadores como um todo. Acompanhe, o assunto não sai da nossa pauta, e dá uma olhada nesse programa e nos outros programas que estão no nosso site e no Facebook. Um beijo, até o próximo programa.